Pênalti. Acho que assim, para não ser repetitivo em relação ao que o André já falou, de fato foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu imaginava um confronto complicado aí pelo ambiente, né? A gente sabe o que é jogar em La Plata, o que significa jogar nesse estádio, como é o clima, como é o ambiente e tudo mais. Mas eu continuo dizendo assim, o grande problema do Flamengo foi não matar o jogo aqui na primeira partida, sobretudo no primeiro tempo, quando criou para isso. Porque na hora que você permite um resultado, quando você sai do primeiro jogo com um resultado que permite uma virada, e esse resultado permitiu uma virada que quase aconteceu, você sabe que nesse contexto, nesse ambiente, a coisa vai ser complicada. Acho sim que ficou muito clara a diferença técnica dos dois times, porque no primeiro tempo a gente vê o Estudiantes intenso, brigando o tempo todo, ganhando bolas, ganhando divididas, chegando, se aproximando da área. Só que o Flamengo, né, com a classe dos seus jogadores, com a categoria, foi quem tinha criado, até o momento do gol do Benedetti, as duas melhores chances do jogo. Uma, ok, num chute de longa distância do Saul, que aliás, né, de novo, fez um grande primeiro tempo. Sim. Eu nunca vou conseguir dizer que não faltou estímulo, não encararam. Eu não aguento esse papo de que não encararam como final, não encararam como jogo decisivo, porque um jogo como esse todo mundo encara como jogo decisivo. Agora, essa diferença de intensidade a vitória física mesmo do Estudiantes, porque para mim o que acontece no jogo é uma vitória física do Estudiantes. Acho que isso precisa ser discutido. Precisa ver se isso tem a ver com a idade ou a condição dos jogadores do Flamengo. Bom lembrar, a diferença de média de idade dos dois times era de 5 anos, não é pouca coisa, 5 não, 4 anos de diferença, mas se você considerar que o Muslera tem 39 anos de idade, isso muda bem, né? Quer dizer, então, eu tô falando dos titulares só. Dos titulares, não, desculpa, dos jogadores de linha. Então, cara, eu acho que, enfim, é uma questão para o Flamengo ver, porque realmente eu não acredito que os jogadores entraram encarando o jogo como um jogo qualquer, como um jogo normal. É impossível. É impossível. São jogadores experientes. Exato, no jogo ali, como conhece, entende. Assim, e, obviamente, a diferença do Flamengo para o Estudiantes é muito grande, tecnicamente, e o Flamengo podia ter resolvido essa parada muito antes, poderia ter resolvido essa parada no Brasil. Antes de passar para o Eugênio e para o Birner, tem os jogadores do Flamengo na saída do gramado, relatando um pouco o que foi o alívio dessa classificação. Vamos lá. O Flamengo estava com uma certa dificuldade ali dentro de campo, principalmente. Legal, você vê, Birner, admitindo que falhou no gol. Falhou no gol, que não ficou satisfeito, ficou triste, ficou pé da vida ali, né? Traduzindo perfeitamente, ficou pé da vida ali. E conseguiu se recuperar nos pênaltis. Eu ia te passar, mas o Calçade pediu passagem agora, ele está em loco. E a gente quer ouvir Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, estava na nossa transmissão também, está lá em La Plata e acompanhou essa suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Mas a classificação não foi surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Com muita dificuldade. Tudo bem, Calçade? Tudo bem. Olá, William, companheiros. Olha, William, ver o nome do Flamengo ali na semifinal não tem nada surpreendente. Agora, a história para chegar lá, para colocar a plaquinha do Flamengo, é que tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho o Flamengo, sim, um tom abaixo individualmente, tanto que vamos tirar o Rossi nos pênaltis, tá? Vamos falar do Flamengo durante 90 minutos. Não é fácil escolher o melhor jogador do Flamengo, porque foram atuações individuais que não mostraram tudo que o Flamengo podia e que esses jogadores podem, e isso mexe no coletivo. E aí tinha do outro lado um time que estava no limite de suas possibilidades. Uma equipe, o que é o Estudiantes, principalmente em casa, contra o Flamengo, não é? Pela característica do adversário, que tem muita qualidade para sair jogando. Muslera, todas por cima, pro centroavante, o Carrilho, 1,91 m, então é o cara que vai parar todas as bolas. O time precisa ganhar a segunda bola, ganhou muitas, e assim foi o tempo todo. E um lado esquerdo muito forte, um lado esquerdo muito bom, o lado direito meio abandonado, né, com o Gomes, mas o lado esquerdo, que tinha o Benedetti hoje um pouquinho mais atrás, ali próximo aos zagueiros, o Arsamendi jogando na beirada, mas eram muitos jogadores por aquele setor. Ascaciba aparecia por ali, Arsamendi aberto, hora que subia também o Benedetti por dentro, mas
dando apoio para esse lado. Então era um lado em que eles ganhavam. E o gol foi assim. Eles ganhavam as disputas. Aquela casquinha do Carrilho, bola no alto, a disputa, o Léo Ortiz vai, a bola passa e gol do Benedetti, que corretamente o Rossi assumiu a falha porque ele falhou. A bola passa por ele, ele é muito rápida, mas o goleiro ele estava num ângulo muito bom para defender. E aí a ação dele não foi tão rápida e ele tomou um gol que um goleiro do nível dele não toma e não pode, ainda mais o goleiro do Flamengo. E aí as coisas ficaram bem difíceis, porque você não via a reação do Flamengo. Eu esperava um Flamengo mais entusiasmado, mais ligado no jogo, com mais movimento. E o que era o Flamengo? O Estudiantes deixava o Flamengo sair jogando, porque você também não vai botar o Carrilho, vai acabar o gás dele, aos 34 anos, com aquele tamanho todo, se ele ficar correndo atrás de saída de bola, o jogo dele acaba. Então, o time ficava um passo atrás e começava a interferir no meio de campo. E aí o Flamengo começou a errar passe. Bolas que normalmente são bolas muito bem produzidas, que alcançam a área. E ali a gente não viu realmente o Flamengo num dia bom, olha, não, nem razoável, porque do lado direito o jogo era pro Valera, o Plata jogando por dentro com o Bruno Henrique, com o Pedro, e depois aí entrou o Bruno Henrique depois no segundo tempo. E o Samuel Lino sozinho, abandonado, de vez em quando ia uma bola. Então, realmente o Flamengo conseguiu um enorme resultado por aquilo que ele jogou, pelo futebol praticado aqui em La Plata, diante de uma equipe que tem limitações, mas deu tudo dentro de campo. Esse foi o Estudiantes. Perfeito, Calçado. O Felipe Luiz já chegou, então um abraço para você, bom descanso aí, Calçade. Abraço. Vamos lá, Flamengo segue, mas que esse jogo sirva de exemplo para o próximo confronto, que vem o Racing. O Racing é melhor que o Estudiantes. Tchau. Alerta para o Flamengo. Meus queridos aqui do meu lado esquerdo, Felipe Luiz, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Óbvio que é prioridade. Vamos lá, Felipe. Não pedir. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Cedido uma chance importante. E fora 2 chutes do Saul, né? E o Muslera desvia, a bola pega na trave. E o outro ele dá uma chapada consciente, né? Uma batida de fora da área consciente. Perfeito. Que a bola sai raspando. Perfeito. Né? Então, mas o jogo estava sob controle. Não era confortável o jogo, porque mas também não essa era questão perigoso, do duelo. assim, mas não tinha havido um grande susto, um grande sufoco. E aí sai no momento mais ingrato de todos, né? Que é a ida para o intervalo, né? Porque aí o jogo não dá tempo nem de... Você já vai com essa dor de cabeça. Não dá tempo de você recuperar, né, cara? E achei interessante como no segundo tempo o Estudiantes assume que na igualdade, mesmo em casa, ele vai tentar defender mais baixo e vai tentar a bola longa e vai permitir que o Flamengo definitivamente assuma o controle do jogo. Se no 0-0 eles já estavam com paciência de não pressionar lá com esses 4 marcando, ele esperava realmente marcar aqui. Imagina depois com 1-0 do jeito que estava empatado no agregado. Eu vou entrar num assunto que eu acho que o torcedor do Flamengo, apesar de estar feliz, deve estar preocupado. Porque eu acho que o primeiro tempo foi bom do Flamengo até. Foi um jogo controlado, o Flamengo teve as suas chances, não permitiu muito ao Estudiantes, teve uma batida cruzada, né? Que o Rossi pega em 2 tempos do Arzamendia, e depois o gol já nos acréscimos. O Flamengo tinha chegado um pouco mais, cozinhou bastante o jogo, ficou com ela, evitou que o Estudiantes transitasse muito no seu campo de defesa. O jogo estava mais ou menos sob controle. O que me preocupou mais em relação ao Flamengo foi o segundo tempo. Porque o segundo tempo do Flamengo, em termos ofensivos, foi praticamente nada. Foi pouca coisa aconteceu. Uma negação. O Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada na segunda parte, mesmo tendo a bola quase o tempo inteiro. Porque o Estudiantes, assim como disse bem o Mansur, se limitou, falou, olha, eu sou pior, vou dar a bola ao Flamengo. Agora o jogo está empatado. Se for para os pênaltis, eu estou no lucro. Né? Então deu a bola ao Flamengo e aí eu acho que é o fato preocupante. Nem com os que começaram jogando, Pedro e Plata, que não fizeram um bom jogo, e nem com os que entraram depois, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, a coisa não funcionou. Uma noite infeliz do Arrascaeta, né? Também não conseguiu jogar bem. Quem tentou mais foi o Lino. Foi uma coisa engraçada. Que na jogada individual, sempre pelo lado esquerdo, conseguia levar vantagem às vezes, fazer um cruzamento, mas nunca tinha um pé ali para botar para a rede, né? Tem uma coisa engraçada. Quando a gente pensava o jogo e discutia sobre a formação titular do Flamengo,
a gente talvez tivesse, pelo que foi a trajetória do Flamengo na temporada, mais indícios para ver o Bruno Henrique até começando o jogo do que o Pedro. Eu não acho que o Pedro fez uma partida muito ruim no primeiro tempo, não. Acho que alguns lances que ele veio de costas em apoio, ele ajudou a preparar a jogada para o passe em profundidade. Acho que talvez o Felipe Luiz não quisesse desde logo alongar muito a bola. Agora, o curioso é que, em tese, o Pedro jogou uma partida que no papel tinha mais cenário de Bruno Henrique, e o Bruno Henrique jogou o trecho da partida que, em tese, tinha mais cenário de Pedro, né, quando o Flamengo ficou mais tempo no campo de ataque. O que eu acho é que, olhando para o futuro, independentemente de qual seja o desfecho da temporada, existem algumas questões desse ótimo... O Flamengo tem um ótimo elenco, não vou negar aqui que o elenco do Flamengo é excelente, de primeiro nível, com um ótimo treinador e um ótimo trabalho. Agora, tem alguns gargalos, né? Por exemplo, um deles é a questão da alternância do Pedro. O Bruno Henrique, ele não é um grande 9, né? Ele é um atacante que, em algumas circunstâncias, ele pode resolver questões, mas ele não é um grande 9. Então, o Flamengo não tem um jogador pronto para assumir o lugar do Pedro em jogos que as coisas não estejam funcionando, ou um atacante de outro tipo, com intimidade com um gol ali pelo centro, para assumir essas questões. Até contratou, que não deu certo, que era o Juninho, né? Isso. E hoje nem se fala mais nele, né? Exato. Não participa sequer, não toma parte sequer em jogos importantes. A outra questão que parecia um pouco afastada, mas que hoje eu me peguei refletindo sobre isso, é a questão de saúde. É importante você ter jogadores do mais alto nível no elenco, claro. Agora, o Jorginho, por exemplo, vocês acharam que ele chegou bem ao jogo? Eu não sei se... dentro de campo, eu acho até que ele estava bem disposto, né? Ele não fugiu do jogo em nenhum momento, pegou na bola, acho que deve ter sido o jogador que mais tocou na bola em toda a partida. O que eu achei é que hoje ele teve mais erros do que o normal, do ponto de vista técnico, e aí eu acho que não tem muito a ver com a parte física. O Alex pode até falar melhor. Acho até que não tem tanto a ver com a parte física, mas acho que ele errou bastante tecnicamente, mas muito também porque os companheiros estavam muito marcados e ele ficou muitas vezes sem uma opção de um passe mais perigoso. Acabou ele, pelas circunstâncias da marcação do Estudiantes, precisando e não conseguindo fugir de um jogo um pouco mais burocrático. De certa forma, foi um jogo confortável até para ele nesse sentido, porque entre ele e Ortiz, você pode ver que o Estudiantes ele não gastava energia de qualquer jeito para sair nesses caras com a bola para desarmar aqui, que é o que o Flamengo quer, porque todo mundo tem um pé muito bom. Então, o Estudiantes ele ficou marcando aqui. Nesse sentido que foi a dificuldade que o Flamengo encontrou, inclusive o Jorginho. Lógico que, acredito, não que ele estava mal fisicamente, mas pelo tempo parado, é lógico que esse tempo parado te traz um prejuízo na questão de reflexos, pô. Né? Porque você tomar algum outro tipo de decisão num jogo que está difícil. Porque o outro jogador que me levantou essa questão e que tinha dado um salto, aparentemente, na parte de desempenho e parte física grande, é o Arrascaeta. Sim. Eu não vejo outro motivo para, após ele ter feito só 25 minutos no jogo do Campeonato Brasileiro, ele sair, e o desempenho dele não era espetacular, se livrando de uma marcação individual, que ele também não tenha chegado a esse jogo também no melhor dele. Vocês não acham que tem menos a ver com a questão física e mais com as circunstâncias do jogo, as circunstâncias que o time do Estudiantes impôs ao Flamengo no jogo de hoje? Felipe, jogador desse nível... Uma decisão por pênalti pela frente? Tem decisão por pênalti e outra, cara. Eu tenho que dominar uma bola marcada, eu tenho que dar um drible. Jogador de muito talento do Flamengo, né? Ficou muito preso facilmente ali nessa... Marcaram super bem, ok, mas, poxa vida, esse negócio de jogar mano a mano, tinha muitas vezes que a gente adorava. Porque eu tirar de você tira um daqui, outro de lá, e você ameaçar para um lado, você vai para o outro. Ele teve escapadas no primeiro tempo porque ele errou tecnicamente. Ô, Plata, vem que eu vou puxar o meu aqui, você vai ter um espaço para você fazer esse tipo de jogada. E isso daí eles não fizeram. Por quê? O futebol hoje também tá tão... Toca aqui, pega, domina e toca, acha espaço, eu abro e a bola só corre, que uma individualidade ali, de repente, ela tem que fazer diferença nesse momento. Não pode deixar passear lá só com o Lino ou com alguém aqui na beirada, né? Claro, sem dúvida. O outro grande personagem é o Rossi, né? Pois é, porque para mim ele falha no gol, né, do Estudiantes, uma bola altamente defensável. Né? Ele sabia que ele ia brilhar no... Pode ser. O chute é bonito, né? Primeiro o Léo Ortiz tenta subir com o jogador do Estudiantes, nenhum dos dois acha a bola. Ela aqui, que eu acho que há uma bobeada do Varela. O Varela poderia ter tomado uma melhor decisão, ele ter se antecipado. É que o Varela ele vem aqui na sobra curta, mas nessa sobra curta depois o atacante do Estudiantes, ele passa,
ele parece que espera que a bola vai lá. E o Varela, ele tem que ficar naquele meio tempo. É um lance muito complicado, né, cara? Se for ver, até o Plata não poderia deixar o atacante passar também e não vir por isso, né? Então, é lógico que teve esse errinho ali. E aí acabou que o Benedetti foi muito feliz no chute, né? O chute é lindo, uma canhota espetacular, só que a bola passa em cima da cabeça do Rossi. E aí que eu acho que o Rossi teve uma reação lenta para a bola, né? Porque a bola passa muito próximo à cabeça dele. Defensável. Um goleiro do nível normal, né, do Flamengo, um goleiro como o Rossi, defenderia uma bola como aquela. Então acho que ele falha, ele foi lento para a bola, né? E depois de um jogo assim é difícil falar do Rossi, porque assim, gente, eu convidado e falei isso outro dia aqui no programa. Eu acho o Rossi um jogador que ele tem algumas coisas dele, pro que é o Flamengo hoje, são um casamento interessante. Ele é um goleiro de enorme personalidade, né? Que parece gostar das grandes ocasiões, ele é muito calmo com a bola. Muito. Né? Ele fica com a bola o tempo que for, esperando a marcação se aproximar para escolher o passe, não se afoba, não se apavora, e isso é fundamental no modelo de jogo do Felipe. Então, só que eu acho que ele é acima da média nesses aspectos, e eu acho que para um elenco que pretende ser liderança do continente, ter jogadores do mais alto nível, ele é embaixo da trave um ponto abaixo do nível do time, em algumas questões técnicas, tanto defendendo embaixo do gol como em saída de gol. Eu acho que ele tem essas questões. Por outro lado, sim, ele é capaz de ter de se destacar nos pênaltis da maneira que se destacou. Enfim, é difícil falar dele. Ele tem pontos, eu acho que ele tem pontos muito importantes de personalidade, de presença em grandes momentos, e tem outros pontos que não são de elite. Né? Aí é questão de medir o que vale a pena e o que não vale a pena. O Alex, que tinha uma canhota razoável. O Alex, a canhota foi boa, né, do Benedetti, mas você achou que o Rossi falhou ou foi mais mérito do eu jogador? acho que era bem defensável. Bem defensável. Lógico, uma bola forte, mas ele tá em pé, não precisou nem da distância. Não Não é havia aquela uma que você precisa, você diminui, que você baixa o centro de gravidade e a bola vem em cima, não dá tempo, né? Ele estava realmente mais bem posicionado. Né? É uma grande falha, mas era uma bola pegável, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Mansur... Ele pareceu ficar enorme no pênalti, né? Não. Nos pênaltis ele pareceu crescer dentro do gol. Uma leitura. Esse cara, um exemplo, goleiro com essa característica de pé igual ele tem, que é frio, ele tem uma leitura do jogo. Ele não é o maior milagroso, né, milagreiro que tem debaixo das traves, realmente, mas ele tem uma leitura mais apurada do cara que vai bater, por isso que ele acabou pegando os dois. Parece que ele vai pulando sempre no mesmo canto, né, e pegou os dois lá. Mas ele tem uma maneira de jogar que ele realmente tem essa leitura. E o pegador de pênalti é essa leitura. Você pega a cara que faz milagre pra caramba, às vezes, no pênalti ele não tem essa sensibilidade de a hora certa de explodir, fazer a leitura do que o cara, de repente, pode fazer no pênalti. Agora, eu queria falar com vocês sobre a questão da adaptação ao Flamengo ao estilo de jogo, né? Isso. Porque o Felipe, ele tem um jeito muito claro de botar o Flamengo para jogar, né? Um jeito muito agradável de se ver, de posse de bola, de troca de passes, bola no chão, pouca bola longa, é um time que tem uma boa variação de jogadas, mas num jogo como o de hoje, em que o adversário entendeu que era pior e se utilizou praticamente de bola longa o tempo inteiro contra a defesa do Flamengo e tentando explorar os rebotes ali, né, dados pela defesa, a famosa segunda bola, o Flamengo talvez tenha encontrado um pouco de dificuldade. E é fácil para o treinador, Alex? Como é que é possível fazer para, no treinamento, se adaptar a algo que ele não habitualmente encontra nos jogos aqui no Brasil ou em adversários que ele costuma enfrentar no ambiente brasileiro? Para o treinador, muitas vezes ele até pede. Se vai o Flamengo jogar agora, de novo, daqui 3 dias, com o Estudiantes desse mesmo jeito, você vai ver que ele vai conseguir encontrar algumas soluções, até os próprios jogadores dentro do jogo. Porque tem jogo, tem coisa que às vezes não dá para explicar. Para o jogador desse nível, às vezes você acaba ficando entregue ali. Porque um exemplo, você poderia às vezes tirar, ele tá junto comigo, Plata, eu vou tirar ele daqui do lado, eu quero ver se ele vem comigo aqui do meio para outro lado. Para o próprio Felipe, de orientar de como que ele vai fazer isso, com essa característica para mexer. Às vezes o treinador também tem jogo, pode ser que ele tenha um branco um pouco maior e não consiga encontrar essas soluções. Mas é um jogo que você acaba aprendendo, porque a hora que você vai assistir os melhores momentos, os takezinhos depois, você vai ver que, poxa vida, isso aqui eu poderia ter feito isso.
Então, é uma informação em cima da outra que se não conseguiu no jogo, aqui para frente ele vai acabar encontrando isso, porque adversários vão tentar fazer isso algumas vezes, né? Sim. Como o Atlético Mineiro fez e se deu bem, agora o Estudiantes quase se deu bem, e aí eles vão conseguir falar, poxa vida, agora nós não vamos cair nessa, porque também precisa da individualidade do jogador. Esse debate é riquíssimo, porque eu vou citar aqui um exemplo que ele é ruim, porque ele acontece na 8ª temporada de um treinador à frente de um clube.